Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, quero agradecer ao meu amigo e irmão Adilson Ramos, da cidade de Silva Jardim, que sempre colabora conosco aqui no Falando de Bíblia. Nessa feita, ele mandou um vídeo aqui para nós de um camarada, eu não sei se ele é pastor, se ele é apóstolo, se ele é bispo, é o Roberto Ruiz. Ele é conhecido por ser alguém que é usado nos dons espirituais. Mas uma coisa que eu gostaria de conferir aqui com você e a gente poder avaliar é que nesses últimos dias tem aparecido muita gente dizendo que Deus está falando com ela. Eu agora tenho TikTok. Eu entrei pro TikTok e passando o dedinho lá no TikTok, aí tem sempre assim uma frase: posso ser profeta na sua vida? Deixe o seu nome. Aí eu fiquei curioso, fui ver a live. Aí, passando o dedinho, eu encontrei pelo menos umas 13 a 15 pessoas que fazem live. Algumas mostram o rosto e outras não. Uns são pastores de igreja, presidente, e outros não. Uns apenas só se mostram ali pelo que Deus os usa. E falando-se dos dons espirituais, nós não podemos usar dos dons espirituais para promover uma premonição daquilo que a nossa carne deseja, vai ficar ganhando a oferta dos outros aí não, irmão. Você sabia disso? Mesmo porque Deus não é seu serviçal. Se o Espírito Santo falar, amém, glória a Deus. Se ele não falar, você não precisa inventar nada. E a galerinha vai para lá porque sabe que uma vez que coloca o nome, o cara está comprometido a revelar a sua vida. E muitas vezes tem bola fora, irmão. Eu sou meio doido, escrevi meu nome lá. O camarada falou e não falou nada. E no final pediu o quê? Um Pix, uma oferta. Eu não estou falando aqui deste caso. Eu estou falando dos que andam aparecendo lá no TikTok. Mas que, na verdade, tentam imitar também o Ruiz e tantos outros que estão em evidência no nosso país. Só que uma das coisas que eu acho estranho é quando um pastor que tem o dom de Deus se acha superior aos outros e ele se coloca como aquele que Deus só fala com ele. Vamos dar uma olhadinha aqui no cantinho da tela? Vamos fazer o confere? Acessar uma pessoa espiritualmente através da foto é possível. Por exemplo, é possível uma mãe trazer uma foto aqui e eu acessar aquela pessoa. E olha para mim, vou falar um negócio aqui que eu nunca falei, mas nós estamos no meio de pessoas que creem, amém? Não, eu não ouvi amém. Nós estamos no meio de pessoas que creem, amém? É possível saber até o que a pessoa pensa. Está assustado? Empresários que eu cuido, muitas vezes eles vão fazer negociações, que eles falam: pastor, ora por essa foto aqui. Em alguns casos que eu oro, Deus me traz o que ela está pensando sobre aquela situação. Te assusta isso? Gente, sabe o que me assusta? É a gente estar na igreja todo dia, ter 10, 15, 20 anos na igreja e não ler a Bíblia toda. Sabe o que me assusta? É ter a consciência que você trabalhou, fez na obra de Deus e de repente ouvir naquele grande dia: apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Sabe o que me assusta? É querer viver uma coisa no púlpito e querer viver outra coisa fora do púlpito. Sabe o que me assusta? É eu querer impor uma santidade para o membro e não viver essa santidade. Sabe o que me assusta? É eu falar da fé e não viver a fé como eu deveria viver. Isso me assusta. É o que nós chamamos de hipocrisia. Todavia, eu acredito, eu sou continuista, eu acredito nos dons de Deus, acredito nas manifestações espirituais, mas se colocar a ponto de que Deus sempre vai ter que falar, irmão, para que ele deixou a sua palavra se ele está toda hora falando através de qualquer coisa que eu quero fazer? Eu não consulto mais a Bíblia, eu consulto outra pessoa. Será que Deus terceirizou?
Mas vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, trabalhando no campo das ideias, versículo de número 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Primeiro, aprender e ser consolado. 2. 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ok? Quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. Agora, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não tem essa coisa de transe e de que não deu para segurar, irmão. Claro que dá. 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Versículo de número 37. De primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 38. Mas se alguém ignora isso, que ignore. 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Paulo não está proibindo ninguém de falar em línguas, de profetizar, ele está botando ordem no culto. Versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Gente, um culto que só tem revelação e não tem palavra, o culto está incompleto. Um culto que só tem palavra e não tem oração e não tem oferta, está incompleto. No culto, um tem salmo, outro tem cântico, outro tem orações, outro tem testemunho e o outro dá a palavra. O culto só é completo se você tiver palavra, oração e adoração. A entrega. E eu não estou falando de você ir lá levar o seu envelope com dinheiro, porque tem muita gente que está dando dízimo, está dando oferta, mas que nunca ofertou de fato algo com o seu coração. Ele apenas está colocando dinheiro no gasofilácio, ele nunca entregou de fato uma oferta ao Senhor. Só que o que mais me assusta nesses últimos dias é a cara de pau de alguns irmãos nossos que aparecem como que sendo o canal de Deus, que Deus só fala através deles. E se eles não falarem assim, diz o Senhor, ninguém falou. Deus não falou por outra boca. É o que dá a impressão. Agora, Deus pode falar por através de uma foto, mostrar a vida de alguém? Pode, mas não precisamos inventar nada. Essa é a minha questão. Adilson. De repente você tem a mesma dúvida que ele. Aí fica um monte de irmão levando foto, levando peça de roupa. Eu não sei qual é a sua fé. Perdão. Perdão. Eu sei que nós precisamos disso. Palavra. Palavra de Deus. Palavra. Isso é o que nos sustenta. O que você tem a me dizer? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém, porque daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir, doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas, que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar. E às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.